Na nossa experiência parlamentar, desde o período da ditadura militar, passando pela transição, a gente adotava uma linha política que caracterizava a esquerda. O direito à palavra, o direito à expressão, o direito à imunidade, o direito a falar, daí o nome parlar, ele tem contrapartida. Você não pode usar o direito de falar para pregar o crime, para pregar racismo, para pregar feminicídio, para pregar o ódio, para pregar a morte, para fazer apologia de uma ação criminosa. Na medida em que o deputado aparece expressando, inclusive fisicamente, uma atitude de preconceito, de violência, de desrespeito a um outro parlamentar, a uma outra parlamentar, isso é inaceitável do ponto de vista das regras do decoro parlamentar. Ele feriu o decoro parlamentar. Feriu o decoro parlamentar, e eu me lembro bem de um fato, Joaquim, em 97, quando chegou lá o inominável, que é hoje presidente da República, quando ele pregou a morte do Fernando Henrique Cardoso. Eu me levantei e disse, ele tem que ser processado, porque ele não pode usar a tribuna para defender a morte do presidente da República. Passar a mão na cabeça, olha o que dá. Portanto, essa ideia de que a opinião é o livre-arbítrio, a pessoa pode pregar o que quiser, a pessoa pode pregar a morte, pregar o preconceito, pregar o racismo, pregar a tortura. Por exemplo, a tortura é crime. Você sabe que quando eu estava na Câmara, tinha 2 deputados que eu não falava, em nome do decoro parlamentar. Era ele, o inominável que foi presidente da República, e o Curió, porque eles defendiam a tortura. Então, na medida em que a pessoa defende a tortura, a relação humana ela é rompida. E na medida em que a relação humana é rompida, isso fere um direito fundamental. Porque a democracia, Joaquim, ela se baseia primeiro na soberania popular. O poder emana do povo. O povo soberanamente delega poderes a quem o representa. Segundo, a democracia se baseia na universalidade de direitos. Direitos que são constitutivos da cidadania insurgente. Terceiro, na democracia você tem o ritual, você tem a liturgia, você tem as regras do processo de convivência democrática. Portanto, o que esse deputado fez foi um atentado ao decoro parlamentar. Ele tem que ser cassado, porque o mandato parlamentar não é para ele fazer isso. O mandato parlamentar é para a pessoa opinar, discutir, defender teses, defender projetos, fazer polêmica. Não é para transformar o mandato e a imunidade num veículo para estimular a violência, o ódio, o ressentimento, a retórica da guerra. Não é para isso. Portanto, esse vale-tudo que se estabeleceu no país com a criminalização da política, com a violência das regras do funcionamento democrático, isso tem que ser retomado, recolocado. Portanto, eu acho que a Câmara está diante de um grande desafio. Esse vale-tudo, esse cavalo de pau que se dá nas instituições, a gente sabe como começa e não sabe como termina. Aliás, a experiência do inominável nasceu como? Ele pregava a pena de morte, ele pregava a tortura, ele pregava qualquer coisa e aquilo ali era objeto exótico, objeto de piada. Aí ele foi se alimentando com os programas que ridicularizavam, entre aspas. E aí deu no que deu. Portanto, o ovo da serpente não pode ser alimentado. O ovo da serpente não pode ser, vamos dizer assim, protegido. Esse serpentuário que fere as regras da democracia, as regras da convivência civilizatória, as regras da pluralidade, as regras de respeito ao outro, isso é um pacto que a humanidade vai construindo ao longo do seu processo civilizatório. Portanto, defender esse parlamentar, dizer o que ele disse em nome do direito de opinião é um absurdo. Quer dizer, o direito de opinião não é para ele pregar a pena de morte, o racismo, mandar as pessoas atirarem, mandar as pessoas terem preconceito, estigmatizar a diferença para justificar a violência. Porque esse discurso do ódio, a retórica da intolerância, a guerra chamada guerra cultural, ela produz, e aconteceu isso no Brasil, principalmente das manifestações de 2013, ela produziu um resgate à ditadura militar, a volta dos militares. Quer dizer, o inominável, quando declarou o voto pela cassação da Dilma, ele elogiou um torturador. Então, esse é o problema. As pessoas têm que se dar conta que a relação política coletiva tem freios e contrafreios, tem pesos e contrapesos. Não é um vale-tudo que cada um faz o que bem entende, porque a fala, a opinião é uma ação no sentido de estimular, de promover
um atentado, de promover um ato violento, de promover um feminicídio, de promover um racismo, de promover a morte. Isso aí está acontecendo. Por que está acontecendo tanta morte? Por que está acontecendo tanta violência? Por que está acontecendo esse vale tudo? Exatamente por causa dessa cultura da permissividade de não ter limitações. Por exemplo, um deputado sobe na tribuna no Mato Grosso e defende o livro do Hitler. Exato. Quer dizer, como é que é isso? Portanto, isso não é direito de opinião. A gente tem que qualificar. Direito de opinião é você discutir teses, é você fazer análise, é você fazer a crítica política, é você fazer a contestação, é você fazer a crítica ao modelo econômico, ao modelo estatal. Agora, você transformar isso numa guerra de extermínio, legitimando a eliminação de pessoas, e é disso que se trata, nós temos que combater isso com toda a clareza, com toda a contundência.